Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está mais uma vez aqui no canal Para Gostar de Ler. Eu tinha pensado em fazer um vídeo sobre narratologia, explicando assim, os conceitos teóricos da narrativa, do que é a narratologia, né? Que é uma ciência que estuda os textos literários, ficcionais, não ficcionais, narrativa de conversação e tal, serve como método de etnografia, tudo, mas não achei que seria interessante aqui, então eu vou fazer uma resenha, mas o básico que eu vou utilizar é mais ou menos uma narratologia temática. Eu queria falar sobre um livro que lançou esse ano, do Cristiano Aguiar, que chama Gótico Nordestino. Não sei se dá para vocês verem aqui, é muito bom esse livro, da Alfaguara. É um livro de contos e ele tematiza, assim, os contos têm elementos góticos, que seria aquele elemento sombrio do Locus Horribilis, ou seja, que tem um lugar, tem uma presença fantasmagórica do passado, tem umas características do gótico, o lugar, o fantasma que vem, o lugar e o fantasma, vamos dizer assim, a presença fantasmagórica do passado, o Locus Horribilis e o monstro, né? Tava esquecendo do monstro, que marca a literatura de horror, né? E de terror também nós temos o monstro humano, né? Enquanto isso. Então aqui ele vai trabalhar com esses elementos do gótico, só que ele vai trazer também bastante coisa da cultura do Nordeste, gótico nordestino, né? O próprio nome já indica. E ele vai trazer bastante elementos do Nordeste. Só que interessante, só um parênteses, esse livro me lembrou bastante A Guerra do Fim do Mundo, do Mário Vargas Llosa, não sei porquê, assim, o estilo de narração, algumas partes, assim, do livro, onde vai passando, assim, por umas cidadezinhas, assim, que o Mário Vargas Llosa, ele faz uma trajetória, assim, pelo sertão, né? E esse livro me lembrou um pouco essa estrutura do Llosa, mas são obras, assim, diferentes. E a escrita, assim, foi parecida, mas o gótico nordestino, então ele vai trazer, eu achei muito legal essa imagem, mexe o primeiro conto, se eu não me engano, que é muito legal. Eu não vou comentar os contos, porque assim, se for comentar contos, você automaticamente é spoiler. Então o que é interessante em gótico nordestino é você descobrir, você ir lendo cada conto, tendo uma surpresa que o Cristiano Aguiar proporciona para você. Ele faz um misto de referências, então você encontra na estrutura do texto referências, por exemplo, a Shirley Jackson, você encontra referências a Poe, a Lovecraft, o próprio Stephen King. Teve um conto que eu senti uma referência de Hill, mas eu sei que não foi, só eu que vi esse paralelo. O John o que vi de Linkvist, por exemplo. Os Mary Shelley, os grandes autores do gótico, que marcaram essa presença do gótico com elementos do folclore do Nordeste, aquele folclore de Pernambuco, principalmente, que temos assombração, temos o livro do Gilberto Freire, né, que eu tenho ele em quadrinhos, inclusive, que é sobre Recife, Recife assombrado, a questão do Recife, as assombrações do Recife Velho e tudo. Então, é um livro, só que ele vai transitar, por exemplo, no Conto às Onças, eu acho que resume bastante o que Gótico Nordestino propõe, porque ele traz uma reflexão, isso que eu acho que é importante da narrativa de terror, a narrativa gótica, ela trazer reflexão sobre o momento atual que nós vivemos. Então, cada conto vai ter uma reflexão, vai ter uma pontada. Tem contos que tematizam o Covid-19, o SARS-CoV-2. Então, vai ter essas referências sobre o período que nós estamos vivendo, tanto o período sociopolítico que nós estamos vivendo, quanto o período
geral do mundo mundial e o período regional no sentido da região Brasil. Então ele trabalha muito bem esses aspectos e tantos aspectos existenciais do humano. Eu achei muito bom, assim, muito bom, eu gostei muito dos contos. São contos fenomenais que ele trabalha muito bem articulado, assim, esses três elementos, o elemento gótico, o elemento folclórico e o elemento contemporâneo, para compor as narrativas contemporâneo reflexivo. Seria um contemporâneo reflexivo onde você se reflete sobre a sociedade, sobre você mesmo, o agir de você mesmo, muitas vezes sobre as nossas ações, sobre o nosso poder de escolha e sobre as nossas coisas, assim. Eu acho que o terror se resume a isso, o terror como uma metáfora, como uma alegoria do quão o lado ruim a modernidade ou a modernidade apresenta o homem pode ser o próprio mal, né? Todos falam que o Poe trouxe para o terror até então com o Poe, né? Nos castelos, mal assombrado, o Poe traz para a mente e o Stephen King traz para dentro de casa, vamos dizer assim. E aqui ele traz para o nosso contexto social, Cristiano Aguiar. Ele é um que vai ter futuro dentro dessa narrativa de terror, que ele é muito bom em abordar essas questões. E é interessante o gótico nordestino, por quê? Porque nós aqui no Brasil temos uma tradição gótica, nós temos uma tradição de uma literatura de terror, uma literatura de horror também, que tem as características próprias, tudo, que a crítica até então deixou um pouco para trás, mas está tendo vários trabalhos, vários pesquisadores que estão vindo nessa toada, estão lançando mais trabalhos sobre essa ótica, o fantástico brasileiro, o gótico, ficção científica, o horror, o terror. Então, que nós possamos ter mais um olhar crítico e vemos o potencial, que não é só um potencial de literatura de massa ou literatura trivial, mas é literatura e é uma literatura que proporciona reflexão sobre o agir, sobre o presente. Entendeu? O terror só é terror quando ele fala sobre o presente, quando ele diz algo sobre nós no tempo presente através das alegorias dele. Então é isso que eu queria deixar. Compre esse livro da Alfaguara, muito bom, Cristiano Aguiar, o autor gótico nordestino. Um abração e até mais.